Bom, nessa aula a gente vai falar de uma das propriedades mais importantes que a gente tem na análise de sinais, que é a propriedade da convolução avaliada aí no domínio da frequência. Tá? Então, a gente viu que para sistemas que são lineares e invariantes no tempo, os nossos slits, se a gente tiver um sinal de entrada x de t e um sinal de saída y de t, a gente tem que a relação entre o sinal de saída e o sinal de entrada dado pela convolução aqui no domínio do tempo, né? Onde essa expressão aqui expressa a integral de convolução. A gente também viu que para um slit, para um sistema linear invariante no tempo, a resposta ao impulso caracteriza completamente o nosso sistema. Então, se a gente entrar no nosso sistema, se o nosso x de t for um impulso, a nossa saída é a resposta ao impulso, e com essa resposta ao impulso a gente consegue computar a saída para qualquer sinal de entrada com a convolução, certo? Bem, então conhecendo o sinal de entrada e a resposta ao impulso, a gente consegue computar a convolução, isso aí no domínio do tempo, certo? Bem, a gente vai fazer agora um exercício de entender como que essa expressão aqui da convolução se traduz aí no domínio da frequência, tá? Então, se a gente for lá para o nosso quadro, a gente tem aqui o nosso sistema linear invariante no tempo, nosso sinal de entrada, nosso sinal de saída. A relação entre os dois é dada pela integral de convolução, dada aqui na equação 1, e a transformada de Fourier da saída, né? Aqui a gente teria então essa relação de transformação aqui é a transformada de Fourier, certo? Então a gente tem o nosso espectro do sinal de saída, dado aqui pela transformada de Fourier, que é a integral de menos infinito até mais infinito do y de t, multiplicado ali pela função de modulação e na menos j ômega t dt. Isso aqui é a nossa expressão 2. Se a gente colocar essa expressão 1 aqui na expressão 2, então acho que eu até troquei aqui, né? É de 1 em 2, a gente tem o seguinte, né? A gente tem que o espectro da saída é dado pela transformada de Fourier, que está expressa aqui nessa integral, função de modulação dt. E o que está aqui dentro, esse cara aqui, é a nossa integral de convolução, esse cara aqui, certo? Então, essa integral aqui de dentro é a integral de convolução, né? O x de tal, h de t menos tal, d tal. Tá? Um truque que é muito comum a gente usar aí na matemática, desse tipo de análise de sinais e sistemas, é trocar a ordem das integrais, certo? Então a gente está integrando aqui, né? Por dentro em tal, por fora em dt. Agora a gente vai fazer o contrário. Então a integral de fora vai virar a integral de tal. E o que isso significa na prática? Que a gente vai ter o nosso espectro, o y de j ômega, vai ser igual a integral de menos infinito até mais infinito. E aí, se eu tirar o tal para fora, esse x de tal só depende, né, de tal. Ele não depende de t como o h depende aqui. Então, a gente pode tirar ele para fora da integral. Então, vai ficar um x de tal aqui. E aí, a segunda integral, que é a integral de menos infinito até mais infinito, do h de t menos tal e na menos j ômega t dt e d tal. Agora, notem, né, que esta integral de dentro aqui, ela é uma transformada de Fourier, certo? Então, ela é a transformada de Fourier do h de t menos tal, certo? E isso aqui a gente viu lá na propriedade do deslocamento no tempo, uma das propriedades da transformada de Fourier, algumas aulas atrás, que esse deslocamento no tempo, no domínio da frequência, ele é expresso por uma mudança de fase, né? E essa mudança de fase vai equivaler, então, a essa transformada, vai ser um e na menos j ômega tal h de
J ômega, certo? Então, essa integral de dentro aqui vai ser a transformada de Fourier da resposta ao impulso deslocado no tempo, e essa transformada vai nos dar este resultado aqui, que é um deslocamento de fase lá no domínio da frequência, certo? E aí, se a gente for para o próximo quadro aqui, a gente tem que esse y de j ômega, então, vai ser o h de j ômega que a gente obteve da transformação ali, da transformada do h de t menos tal. E o que sobrou dentro da integral, se vocês observarem, né, o h de j ômega, ele não depende do tempo, então ele vai sair para fora da integral, é o que vocês estão vendo, e aí vai nos sobrar o x de tal, o e na menos j ômega tal, de tal. Então, é isso que está expresso aqui. A gente tem o h de j ômega que saiu para fora da integral, o x de tal, o e na menos j ômega tal, de tal. E se a gente notar que este cara aqui é a transformada de Fourier do x de t, que é o nosso x de j ômega. Note que a integração aqui está sendo feita na variável tal, mas isso é indiferente, né? É a mesma expressão para a transformada de Fourier do x de t. A gente só mudou o nome da variável de t para tal nesse caso, certo? Então, o que a gente vai ter aqui é que o nosso y de j ômega, ou seja, o espectro do sinal de saída, é dado pelo h de j ômega multiplicado pelo x de j ômega. E essa propriedade ela é super importante para nós, né? Porque isso aqui é uma operação muito mais simples no domínio da frequência do que é no domínio do tempo, né? Então, se a gente voltar lá para a nossa apresentação, no domínio do tempo a convolução é dada por essa integral de convolução, e agora no domínio da frequência, né, o espectro do sinal de saída é dado pela multiplicação do espectro da resposta ao impulso vezes o espectro do sinal de entrada. Então, se a gente conhece esse espectro e o espectro do sistema, a gente consegue calcular o espectro do sinal de saída e vice-versa, né? Se a gente tiver esse espectro aqui e esse espectro do y, a gente também vai conseguir computar o nosso H. Tá? Então, o que essa expressão, essa multiplicação no domínio da frequência está dizendo é que uma convolução no domínio do tempo, aquela integral mais complicada aqui, torna-se no domínio da frequência simplesmente uma multiplicação, certo? Que é uma expressão, uma operação muito mais simples. Tá? Isso também está expressando que cada componente de frequência do espectro de saída, né, do espectro do y de j ômega, vai conter informações das componentes do espectro do sinal de entrada escalonados pelo h de j ômega. E a gente já viu isso em algumas aulas atrás, quando a gente entrava no nosso sistema linear variante no tempo com uma exponencial complexa. E a gente tinha na saída a mesma exponencial complexa escalonado por um fator, né? E esse fator exatamente é o mesmo h de j ômega. Então, na prática, toda componente de frequência que entra no seu sistema linear variante no tempo também sai do seu sistema linear variante no tempo, né? Pode ser que ela saia com uma magnitude baixa, porque ela vai ser escalonada pelo h. Então, se o h tiver uma magnitude baixa em uma determinada frequência, o espectro do sinal de saída naquela frequência também vai ter uma magnitude baixa, tá? Mas sai, do outro lado, sai. Tá? Esse h de j ômega, ele é chamado aí de função resposta em frequência, ou em inglês, Frequency Response Function, fica na prática FRF a mesma sigla. Tá? Bem, eu gosto de pensar, a gente pensou, né, na convolução no domínio do tempo, né, como sendo a convolução lá pensando no Anakin com Skywalker, com a roupa do Darth Vader, tornando-se o Darth Vader. Então o sistema impõe uma transformação ao sinal de entrada, né, e gera o nosso sinal de saída. E no domínio da frequência é a mesma coisa, né? A gente tem o espectro do sinal
de entrada sendo multiplicado pelo espectro da minha resposta ao impulso, ou pela minha FRF, gerando, portanto, o espectro do sinal de saída. Tá? E a gente viu já no domínio do tempo, né, pensando aqui, né, no nosso slit, né, a gente viu uma coisa, a gente operou no domínio do tempo, no exemplo computacional da convolução, que conhecendo o x de t e o h de t, a gente consegue computar o sinal de saída. Né? Então, se a gente olhar essa opção de computar o sinal de saída, a gente pode fazer isso num notebook, eu tenho aqui meu retorninho agora, né? Então a gente tem neste exemplo aqui exatamente o mesmo exemplo que a gente fez na análise, no exemplo computacional da convolução. Só que agora, né, a gente importou os sinais, x de t e h de t, a gente pode ver esses sinais aqui, né, a resposta ao impulso e o sinal mono. A gente pode tocar o sinal mono, por exemplo, né? In doing so, he became the founder of modern acoustical engineering. He went on to design the acoustics of Boston Symphony Hall, still considered one of the best halls for music in the world. E tocar a resposta ao impulso. E agora a gente pode operar a convolução, só que agora no domínio da frequência. Então, ao invés de fazer o convolve, lá como a gente fez no exemplo anterior do computacional da convolução, a gente agora vai calcular a FFT do sinal de entrada, as FFTs do sinal da orelha esquerda e da orelha direita. A gente multiplica esses espectros, né? Então aqui eu tenho o espectro do sinal da orelha esquerda, o espectro do sinal da orelha direita, que é a multiplicação, e finalmente a gente tira a transformada de Fourier inversa para obter o sinal no domínio do tempo de saída ali na orelha esquerda e o sinal na orelha direita, né, fazendo a IFFT. E aí eu posso plotar esses sinais, vocês podem observar que eles são exatamente iguais ao exemplo numérico da convolução no domínio do tempo, e se a gente escutar o resultado... In doing so, he became the founder of modern acoustical engineering. He went on to design the acoustics of Boston Symphony Hall, still considered one of the best halls for music in the world. Que é, portanto, né, exatamente o mesmo sinal convoluído que a gente teve no exemplo computacional da convolução. Tá? Agora, o segundo caso, né, é o caso que a gente não tinha resolvido antes, né, com o exemplo computacional da convolução, que é, será que se eu conhecer esse cara aqui, o x de t e o y de t, será que eu consigo computar o h de t? E a resposta é sim. E agora a nossa tarefa é muito mais simples, né? Por quê? A gente vai investigar isso com um notebook, então eu vou voltar aqui no notebook correto. Então a gente vai simular nesse notebook a medição de um sistema linear e invariante no tempo. Tá? Então basicamente a gente vai, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um sistema linear invariante no tempo. E o que eu estou fazendo aqui é criar um filtro Butter passa baixo. Depois vai ficar um pouco mais claro ao longo do avanço da disciplina o que é esse filtro. Tá? Mas basicamente ele é um filtro passa baixo. Então ele deixa passar as frequências abaixo ali de 1000 Hz e depois ele passa a atenuar essas componentes de frequência. Então essa é a resposta em frequência deste filtro. Tá? Então o primeiro passo para obter para medir esse filtro, né? Eu sei que eu gerei esse filtro aqui, então eu tenho a resposta de referência dele, mas eu quero simular a medição dele, só para vocês verem como isso fica. Né? Então a gente cria um sweep, né? Esse vai ser o nosso sinal de entrada. Tá? Então eu criei um sweep aqui, esse sweep tem 3 segundos, ele vai de 80 até 10.000 Hz, tá? E se eu tocar esse sweep, né? Esse é o nosso sinal de entrada, que eu vou excitar o meu sistema. Tá? O segundo passo é passar esse x de t pelo sistema. Né? Então, na prática, quando você estiver medindo algum aparato, você vai ligar esse sinal de entrada e vai excitar o teu sistema. E vai ter que medir o y de t de alguma forma. Na sala, isso significa que eu gero o sweep para o meu alto-falante, o meu alto-falante radia na sala e depois coleto a resposta da sala com o microfone. Né? Então,
eu gerei esse sweep e eu vou usar essa expressão aqui, o LFilter, para filtrar esse sinal, né? Então eu passo o x de t para dentro e coleto a saída. E é muito comum que em medições realistas que a gente tenha uma certa contaminação por ruído, certo? Então eu estou gerando aqui um ruído aleatório e o valor RMS desse ruído é dado ali pelo meu desvio padrão. E por hora eu vou fazer com um ruído bem pequenininho, né? Só para a gente enxergar o que acontece. Então eu vou executar essa linha, a gente tem o nosso sweep de saída, e notem que a partir de um certo ponto, a magnitude do sweep, aqui, a amplitude do sweep começa a diminuir, que é exatamente o efeito do filtro passa baixo. A partir de uma certa frequência ele começa a atenuar até ficar com uma magnitude bem pequenininha. Então se a gente escutar esse sweep, dá para perceber que a partir de uma certa frequência o volume dele vai diminuindo vagarosamente, certo? E agora a gente recupera essa nossa resposta em frequência. O que eu faço? Eu tenho esse y de t, eu tenho o x de t, basta tomar os espectros e dividi-los. Então eu tomo o espectro do sinal de entrada, eu tomo o espectro do sinal de saída, eu divido os espectros, né? E aí eu tenho a minha resposta em frequência medida, né? E aqui vocês podem enxergar a linha pontilhada é o meu filtro ideal, é o filtro que eu gerei, que eu conheço, portanto, e em azul é o que eu medi. E dá para perceber, né, que lá em alta frequência, quando a magnitude lá do filtro, né, já é bem baixa, eu tenho erros na medição, né? Por que isso acontece? Porque como o meu sinal, né, y de t está contaminado por ruído, que é uma coisa que acontece nas medições reais, né, na prática, quando a magnitude do meu filtro se tornar muito pequena, né, eu vou ter problemas na minha medição e problemas na minha recuperação ali da minha resposta ao impulso e da minha função-resposta em frequência, certo? Então isso acontece por causa da relação sinal-ruído que é ruim nessa faixa de frequência para esse sistema aqui. E eu não falei disso, mas se vocês notarem aqui, ó, a relação sinal-ruído, né, para esse ruído que foi gerado ali é de 100 dB, né? Então, 100 dB é uma baita, uma relação sinal-ruído enorme, né? Mas vocês podem perceber que perto de 100 dB a gente começa a ter, de menos 100 dB aqui, né, a gente começa a ter problemas exatamente onde a relação sinal-ruído começa a ficar muito ruim, né? E finalmente, né, depois de obter essa resposta em frequência aqui, dado pela divisão dos espectros, a gente pode simplesmente obter a resposta ao impulso, né, dado pela IFFT, que é essa curva que vocês enxergam ali, né? Só a título de curiosidade, se a gente diminuir a nossa resposta, a nossa SNR, né? Agora eu estou indo para uma SNR lá de 40 dB, né? E aí se a gente escutar o sweep, dá para perceber que sempre tem um pouquinho de ruído e que quando o sweep começa a diminuir de volume, o ruído domina, né? E se a gente fizer esse plot aí do medido e do ideal, a gente percebe que a gente tem um pouco de ruído aqui em frequências em que o meu sweep não toca ali antes dos 100, dos 80 Hz, né? E acima de uma certa frequência, onde a relação sinal-ruído começa a ficar ruim, antes dos 40 ali um pouquinho, a gente tem uma destruição ali completa da nossa função-resposta em frequência por causa do problema do ruído, né? E isso, claro, vai se refletir um pouco aqui na nossa reconstrução da resposta ao impulso. Então, para reconstruir bem a resposta ao impulso, a gente precisa de uma relação sinal-ruído adequada, certo? Bom, então, os passos, né, para recuperar a resposta ao impulso, né, são conhecer esse x de t, esse sinal de entrada, a gente precisa conhecê-lo, certo? O sinalzinho de entrada. A gente mede o sinal de saída, né? A gente pode medir o sinal de entrada ou conhecer o sinal de entrada, tanto faz, e a gente precisa medir obrigatoriamente o sinal de saída. E uma vez medido, a gente pode tomar os espectros e dividir o espectro do sinal de saída pelo espectro do sinal de entrada, e aí a gente vai ter a nossa FRF.
e finalmente a gente pode aplicar a IFFT para obter a resposta ao impulso do sistema, certo? Então, esse procedimento aí nos permite, conhecendo o x de t e o espectro do x de t e o y de t e seu respectivo espectro, a gente consegue computar a FRF, né, o espectro do H, e com a IFFT a gente consegue computar o H, certo? Bom, por hoje era isso. Até mais.